Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e o tema da nossa aula de hoje é comparação de fontes de editorias de jornais. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre posicionamento dos textos nos textos argumentativos, como os autores, nos textos jornalísticos, como os autores eles se posicionam, e hoje nós vamos comparar as fontes de editorias de jornais. Vamos observar como os jornais se posicionam. A que os jornais dão ênfase em determinada notícia? Você observa que nas diversas notícias que saem no dia a dia, nós podemos observar que uma mesma notícia, ela tem vários títulos diferentes, dependendo da fonte que você olha, né? Justamente porque as editorias, né, as pessoas responsáveis por editar, por redigir determinado texto, determinada notícia, reportagem, ou qualquer texto da esfera jornalística, elas organizam o título com base naquilo que elas querem dar ênfase. E a gente acaba observando também o posicionamento desses editores nas notícias. Vamos trabalhar sobre isso hoje. E para a gente iniciar nossa aula, vamos ler 3 manchetes de 3 fontes diferentes. A primeira manchete da Folha de São Paulo diz: grávida morre após ser baleada em tiroteio no Rio de Janeiro. Agora vamos ver a segunda manchete, do Correio Brasiliense. Em meio à operação policial no Rio, jovem grávida é baleada e morre. Já na terceira fonte, o Estadão, grávida de 24 anos é baleada e morre em meio à operação policial na zona norte do Rio. Vou fazer algumas perguntas para que vocês pensem e respondam aí da casa de vocês. Vamos lá. Quais jornais aparecem nas imagens? Observem que antes de ler a manchete, eu disse qual era a fonte. Nós temos Folha de São Paulo, nós temos Correio Brasiliense, nós temos o Estadão. São 3 jornais diferentes. Eles são diferentes? Sim, são jornais diferentes, como eu acabei de dizer, né? Folha de São Paulo, Correio Brasiliense e Estadão. Segunda pergunta, qual fato está sendo noticiado? Observem que mesmo se tratando de 3 fontes diferentes, a notícia, o tema é o mesmo. Vocês vejam que o fato que está sendo noticiado de uma mulher grávida que foi baleada e chegou à morte, né? Morreu. Quando e onde ele ocorreu? Nós sabemos que, por uma das manchetes, esse fato ocorreu na zona norte do Rio de Janeiro. E último ponto, a partir da leitura dos títulos, você percebe alguma diferença e relação à informação transmitida? Vamos observar cada título. Eles são organizados de maneira diferente, por mais que tratem do mesmo tema, por mais que abordem sobre o mesmo assunto da mulher grávida que foi baleada e morreu na zona norte do Rio de Janeiro, a organização dos títulos da matéria dão ênfases diferentes ao que eles querem abordar. Vamos lá, vamos falar sobre esses 3 títulos. Se observarmos com atenção, os 3 títulos apresentados já nos trazem informações importantes e esclarecedoras para alcançarmos o objetivo da aula de hoje, que é comparar as diferentes maneiras utilizadas pelos jornais para transmitirem os fatos. Na manchete da Folha de São Paulo, temos: grávida morre após ser baleada em tiroteio no Rio. Veja, gente, que por esse título da Folha de São Paulo, não mostra no título quem são os envolvidos. O foco nesse título está para a grávida que morreu. Como eu já disse para vocês nas aulas anteriores, sempre o foco é para aquilo que é falado no início. Então observem que o foco, a ênfase dada é para a mulher que estava grávida e morreu ao ser baleada em um tiroteio, mas não mostra quem são as pessoas envolvidas. Vamos lá para os próximos títulos. Já nos títulos do Estadão e Correio Brasiliense, temos a ênfase na expressão operação policial, deixando claro quais agentes estavam envolvidos. Então observem que
esses outros jornais já colocam esses agentes que estavam envolvidos, que se tratava de uma operação policial. E devemos, né, tomar muito cuidado com os títulos, que parecem que não há um posicionamento, que não há por trás um pensamento desses jornais, porque geralmente, por mais que a notícia deva ser imparcial, sempre há ali implicitamente um posicionamento do editor daquela notícia, como nessas duas últimas manchetes, que mostra já os agentes, era numa operação policial, que já deixa você pensar, né, coloca aí na sua cabeça a dúvida de onde saiu essa bala. Será que foi um policial que atingiu essa grávida? Será que foi um traficante ou outra pessoa marginalizada que atingiu fatalmente essa grávida com essa bala, né, com essa arma de fogo? Então, sempre observem esses detalhes nas manchetes. Na chamada do Correio Brasiliense, tem-se as informações mais completas, dizendo com quem aconteceu, o que aconteceu e onde aconteceu. Com isso, já percebemos que, se uma notícia quiser omitir, quiser esconder informações, poupar a polícia, nesse caso, é possível. Quem acompanha os jornais sabe das polêmicas com tiroteios envolvendo a polícia na favela e nas comunidades. Desse modo, a possibilidade de não citar esse fato na manchete diminui os impactos da informação, ou mesmo retira a informação de quem agiu. Porque depende tudo de como é redigido, de como é escrito, aquilo que você quer dar ênfase, aquilo que você quer deixar em dúvida no leitor, aquilo que o editor quer que o leitor pense. Então você deve ter cuidado ao ler uma notícia e ser manipulada por ela. Como eu já disse nas aulas anteriores, você sempre deve verificar várias notícias que tratam do mesmo tema para você se posicionar, para que você tenha uma construção a respeito do que você leu. Agora, vamos ler duas notícias referentes a esse mesmo fato e observar as diferenças. Vamos lá. Uma design de interiores de 24 anos, grávida de 4 meses, morreu atingida por uma bala perdida na tarde desta terça-feira, 8, durante uma operação da Polícia Militar no Lins de Vasconcelos, bairro da Zona Norte do Rio. Kathleen Romeu chegou a ser levada para o hospital, mas já chegou morta. A Polícia Civil vai tentar identificar o autor do tiro que atingiu a mulher. Kathleen era casada e estava grávida de 14 semanas do primeiro filho. Além de ser designer de interiores, trabalhava também como vendedora em uma loja de Ipanema, na Zona Sul. Ex-moradora do Lins, Kathleen havia se mudado e nesta terça-feira foi ao bairro para visitar a avó, que estava ao seu lado no momento em que foi baleada. A avó saiu ilesa. Segundo nota da Polícia Militar, policiais foram atacados a tiros por criminosos quando passavam pela localidade conhecida como Beco do 14. Ali começou um confronto, com troca de tiros. A PM informou que depois do tiroteio, Kathleen foi encontrada ferida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, Zona Norte, onde chegou morta. A operação policial resultou na apreensão de um carregador de fuzil, munições de calibre 9mm e drogas. É o texto da fonte Correio Brasiliense. Vamos analisar um pouco essa notícia. Nesta notícia, o fato narrado é que Kathleen foi atingida por uma bala perdida, que os policiais foram atacados e que depois do confronto encontraram a grávida ferida. Ao final do texto, menciona os resultados da operação policial. Desse modo, podemos entender que mesmo tendo acontecido uma tragédia, a operação teve frutos. Vocês observam, gente, que pela leitura, essa notícia ela foi imparcial. Ela explicitamente foi imparcial e implicitamente também,
porque não deixou com que o leitor pensasse que a culpa foi de um ou de outro, mas disse que sim, a Polícia Civil iria apurar os fatos para dizer de onde partiu essa bala. Um dia após o acontecimento, o G1 divulgou em chamada menor o seguinte título. Agora vamos ler uma manchete do G1, voltada também para esse mesmo tema. Grávida morta em ação da PM no Rio, já havia escolhido nomes para bebê. A outra manchete. Perdi minha neta, uma garota que trabalha formada, desabafa a avó de vítima. Gente, observem que já nesses dois títulos anteriores, quando diz ação da PM no Rio, já mostra que o objetivo é ampliar as informações, né? Não só falando que a polícia foi um confronto em que a polícia estava envolvida, como também nessas duas manchetes já trazem informações sobre a vida pessoal da grávida que faleceu. As diferenças entre os jornais estudados hoje são pequenas, mas dão conta de nos fazer refletir sobre a necessidade de buscarmos as informações desejadas no maior número possível de jornais e fontes disponíveis, pois a forma como são ditas pode modificar completamente a interpretação dos fatos. Então, às vezes, você tem essa impressão de que as duas notícias tratam da mesma coisa, do mesmo assunto, e realmente tratam. Porém, é importante observar a organização desse texto, a forma como está escrito, as palavras utilizadas, o que está sendo dado ênfase em determinada notícia, para você compreender ali o posicionamento das editorias dos jornais. É importante ainda que essas fontes sejam oficiais e de confiança, a fim de evitarmos as fake news e a manipulação de informações. Espero que vocês tenham entendido esta aula de hoje. Espero que vocês acessem também o portal EducAcre para rever essa aula novamente. Obrigada!